Já que é de verdade ou é de mentirinha? Porque o tema da mensagem, sabia? O tema da mensagem é de verdade ou é de mentirinha? Alguém já brincou de labirinto? Nos jornais, antes sempre tinha uma página lá, eu vi um cunhado meu brincando assim, pegava a caminha e Alguém já brincou de labirinto? Já? Agora imagina, já, um jardim enorme, aquela cerca viva, 100 corredores, 100 metros, debaixo de um sol. Você anda animado, empolgado, vai lá. Depois, chegando aos 80 metros, tem uma entrada, você fala, por aqui. Então você andou 80 metros, pega, aí volta mais 70 metros, tem outra entrada, e vai mais uns 60 metros, tem mais outra entrada, e vai mais 80 metros, e daí não tem saída. Aí você tem que voltar tudo outra vez, lá do começo. E daí começa a ficar perdido, frustrado, não sabe qual é o caminho. Já pensou? Você fica perdido? Quem já ficou perdido no mato aqui? Algumas pessoas ficaram. É horrível ficar perdido, né? Dá insegurança, cansa, dá medo. A sensação de estar perdido é uma sensação ruim. Mas você sabia que uma boa parte das pessoas estão perdidas e não sabem? Tomé, um discípulo muito honesto, em João 14:5, ele fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé era um cara lógico, direto, perguntou para Jesus: como saber o caminho? Isso mostra que ele estava perdido. Mas ele queria saber o caminho. E eu gostaria que a igreja hoje também tivesse o coração de Tomé. Senhor, mostra-nos o caminho. Você vê que levou um puxão de orelha. Tomé, você está tanto tempo conosco. Como você faz uma pergunta dessa? Envia a mim, meu Pai. Eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou. E como Tomé tinha a noção de caminho, estrada, tudo material, tudo deste mundo, e não sabia que era uma pessoa. Assim também hoje, muitos crentes não imaginam que Jesus é muita coisa que eles pensam que é outra coisa. A salvação, a paz, a bênção, a vitória. Eles acham que a vitória, eles saem por cima. Não, é Cristo. Ele é. A salvação é Cristo. Então nós temos que adequar nossos conceitos com a palavra e com Cristo. Tá bom? Irmão, de maneira se perguntarem para 1000 crentes aqui em Maringá, se a senhora visse 1000 crentes aqui em Maringá, a atitude deles, as palavras deles, chegaria à conclusão de que são de verdade ou de mentirinha? Verdadeiramente cristãos salvos ou só de aparência? Maioria. Não é julgamento. Eu estou trazendo uma realidade para exame, porque eu não quero que você faça parte da maioria. Se essa igreja não pregasse a cruz, Paulo Roberto, provavelmente estaria cheio. Isso aqui é um consolo para mim. É um consolo.
a grande maioria, Priscila, está perdida no deserto deste mundo. Como Israel ficou perdido quando saiu do Egito. Eles ficaram rodeando. Cris, sabe quantos dias saindo do Egito até a terra de Canaã, a terra prometida, que manda leite e mel? Sabe quantos dias eles poderiam chegar? Sabe quantos anos eles demoraram? Alguém sabe? Quantos anos eles ficaram perdidos no deserto? 40. 40 anos, uma geração inteira ficou prostrada ali, perdida e morreu no deserto. Mas, em 40 dias, eles podiam estar lá. Já pensou, Clayson? 40 dias, com 40 anos. Ficaram perdidos. E por que ficaram perdidos? Às vezes eu penso, que o povo evangélico hoje está perdido há anos dentro de igreja. Logo eles chegaram perto de Canaã, tanto que Moisés pegou o representante das 12 tribos e mandou como espias para ver a terra de Canaã. Lá eles viram que era a terra que emana leite e mel. Depois, em casa, você pode ver isso no livro de Números, capítulo 13 e 14, está escrito lá. E lá, além das coisas uvas, cachos de uva desse tamanho, já pensou? Eles viram o que lá? Gigantes, os Enaquins. E aí eles tremeram na massa. Mas, o povo de Israel acabara de ver prodígios que Deus fez no Egito. Milagres, coisas poderosas, eles viram. Pouco tempo atrás, eles viram o poderoso faraó sucumbir diante da mão do Senhor Jesus no mar vermelho. Eles estavam vendo, Laércio, milagres e milagres. Agora, só porque viram os caminhos grandão, ficaram com medo e não creram no Senhor. Números capítulo 14, versículo 34 diz assim. Números 14, 34. Aquela geração perversa, rebelde, incrédula, desobediente. Deus estava triste com aquela geração. Já por 10 vezes eles foram contra Deus. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eles eram o povo escolhido do Senhor? Sim, sim. Mas eles não entraram na terra prometida. A minha oração para hoje é que vocês entrem na terra prometida. Vocês não fazem ideia do quanto eu clamo nome por nome. Se vocês entrarem, valeu a pena ter trabalhado e morrido, vivido. Valeu a pena. Estou vendo que as pessoas evangélicas do nosso Brasil estão perdidas. Muitos não têm convicção da salvação eterna. É muito raro você ver um crente hoje, falando da glória do céu, falando com convicção da sua salvação. É muito raro. Os pastores não pregam porque eles próprios não estão tendo essa convicção. E eu estou pregando mensagem sobre a salvação, porque eu tenho plena certeza da minha salvação. Por isso estou compartilhando com essa igreja uma palavra de salvação verdadeira.
eu vejo que muitos crentes são de mentira. Eu convivo com muitos durante a semana. Quando eu preciso de algum serviço dentro de casa, esses dias precisei consertar o ar-condicionado no quarto do Joshua. Conversando lá, crente, conheço o pastor dele. Levou a máquina, falou que não sei o quê, depois falou que tinha que trocar isso, depois trocar aquilo. Ficou quase com o preço de um novo. Tanto que ele inventou coisas para pegar dinheiro. Sabe como você percebe que faz toda essa trabalha? E como a gente não conhece nada, a gente fica refém deles. E eu senti no Espírito ser explorado. Crente. E ao longo desses anos, foram os que mais me exploraram. Por isso, eu tenho visto, que muitos parecem de mentira. Parecem de mentira. O povo de Israel ficou perdido porque eles não creram e não obedeceram ao Senhor. O povo evangélico de hoje está perdido porque não estão crendo e não estão obedecendo ao Senhor. Eu vou dar 2 exemplos só de coisas que o povo de Israel não fez. Uma delas é a Páscoa. Você não encontra o povo de Israel celebrando a Páscoa no livro de Êxodo, depois que saiu do Egito. E lá Deus fala em Êxodo 12:14 para que o povo celebrasse a Páscoa por gerações e gerações, e o povo não fez. Nós não vamos entrar em pormenores aqui, eu quero correr um pouquinho. Outra coisa, Anderson, que o povo não fez, que Deus falou lá de Abraão para fazer de geração em geração, era a circuncisão, e você não vê o povo fazendo. O povo não obedecia a Deus e ficou perdido. Hoje, muitos crentes que não obedecem a palavra de Deus estão perdidos neste mundo. É sério você aprender e obedecer a lei de Deus. Tudo que está na palavra, faça. O povo ficou estagnado, perdido, estéril, e foi morrendo. A estagnação espiritual, para mim, é prenúncio de morte. Por isso que de vez em quando Deus chacoalha aqui dentro. Quando Deus traz uma mensagem que toca em você, que te deixa lá para baixo, que te mostra o seu eu, isso é amor, Deus chacoalhando para você não morrer. A mensagem de hoje é isso. É um chamado para você avançar para uma pátria celestial, para você não se acomodar. Hebreus 4:1, Hebreus 4:11, não vamos ler, vai falar: temamos que, sendo nos deixada a promessa, alguns de vós tenham falhado. Esforçai-vos por entrar naquele descanso, diz a palavra. É isso que eu estou pregando nesta noite. Vocês não podem se acomodar, vocês não podem ficar aí parado, estagnado, prostrado. Vamos! Quem quer ir para o céu? Para o céu. Levanta a mão. Levanta a mão. Sério? Aí. Agora, a minha pergunta é: ir para o céu, todo mundo quer ir. Até os ímpios, até os pecadores. Todo mundo quer ir para o céu. Mas será que eles estão sabendo que aquela via que eles pegaram é o que vai levar para lá? Ou é um labirinto onde eles vão ficar frustrados? E você
não pode ficar perdido no labirinto deste mundo. Você tem que conhecer o caminho. E eu quero falar um pouquinho disso. Muita gente sabe que Jesus é o caminho, mas estão perdidos. Há milhares de evangélicos em Maringá que sabem que Jesus é o caminho, mas estão perdidos. E hoje eu quero deixar claro como é esse caminho. Atente para o chamado de Jesus. Jesus disse: segue-me. Sim? Sim. Segue-me. Eu sigo a Jesus porque Ele disse: segue-me. Eu não sigo qualquer pessoa. Eu sigo a Jesus. Mas eu sei que Ele deixou duas condições para podermos segui-lo. Primeiro, negar a nós mesmos. Segundo, tomar a cruz dia após dia. Então muita gente quer seguir, muita gente quer ir para o céu, mas não faz o que Ele manda. O povo de Israel tinha tudo para entrar lá. Deus colocou Moisés como guia. Moisés é um tipo de Cristo para nós. Mas o povo foi rebelde. O povo não cria, não obedecia. O povo evangélico talvez seja pior ainda do que o povo de Israel. E hoje é um exame para que nós não fiquemos mortos no deserto deste mundo. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos. Para mim, hoje, eu vejo a cruz como uma bússola, um mapa que me orienta a seguir a Jesus. Quer seguir a Jesus? Quer ir para o céu? Tenha a cruz. Sem cruz, você fica perdido. Aqueles que tomam a cruz e seguem o Senhor jamais ficarão perdidos neste mundo. Agora, o que acontece é que poucos ouvem a mensagem da cruz, por isso poucos aprendem o que Jesus está dizendo. Quando Jesus disse lá: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia toma essa cruz e siga-me, Jesus estava chamando eles para ir para onde? Não é para o céu? Sim. Para onde Jesus estava chamando? E para a cruz, o que é? Naquilo que ele fazia, naquilo que ele ensinou. Quando Jesus disse: segue-me, Ele estava chamando os seus discípulos para a morte, para a cruz. O chamado da cruz é o chamado para a morte do velho homem. A cruz está relacionada à morte. Por isso poucos pegam a cruz. Mas é a morte que traz a vida. E o homem precisa de morrer para si mesmo para poder seguir o Senhor, porque senão o homem não segue. Quem já teve preguiça de ir para o culto? De ler a Bíblia? Porque é o homem, é o eu. É esse eu que atrapalha. Por isso, quando Jesus chama, ele sabe que não pode continuar esse eu, tem que ser cruz. É assim que a coisa funciona. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, no seu livro O Preço do Discipulado, ele fala que quando Jesus chama, ele o chama para morrer. E esse teólogo alemão entendeu a palavra do Senhor, a Bíblia, a Escritura, a cruz. Ele foi um homem que entendeu o que significa o chamado: segue-me. Porque ao seguir com determinação a Jesus Cristo, isso trouxe a fúria de Hitler, e Hitler o matou. Literalmente, esse homem teólogo entendeu o que é o chamado de Jesus. Poucos pregam isso. Poucos querem ouvir sobre a morte do seu próprio ego.
ouvir a mensagem da cruz. Para a maioria é loucura a mensagem da cruz, a pregação da cruz. 1 Coríntios 1,18 fala isso. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação. T.E. Gregory, um autor cristão, eu gosto muito desse autor. Ele fala de 3 mortes que a Bíblia fala. A primeira fala sobre a morte da velha vida. Aqueles que querem seguir a Jesus têm que morrer para a velha vida. O que ele fazia no passado não deve continuar fazendo. Se ele trampicava, ele tem que deixar o trampique de fora, para trás. Se ele mentia, ele tem que deixar mentira. Tem que haver morte da velha vida. Entende? Tudo bem? Vamos continuar. É por isso que 2 Coríntios 5,17 fala: e assim se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. A segunda morte que o Henry fala é a morte do velho homem, da velha natureza pecaminosa. É a vida em Adão, é a vida do ego, é a vida do sabichão que não vale nada. O velho homem tem que morrer, tem que ser crucificado. O velho homem nunca vai entrar no céu. Ele nunca vai querer seguir Jesus. Por isso precisa haver a morte dele para poder seguir Jesus. Por isso Romanos 6,6 fala que ele foi crucificado com Cristo. A terceira morte que Hegel fala é a morte do eu pago um hambúrguer se acertar, uma pizza. É a morte do Éden. Não? É a morte do já foi. É a morte, Paulo, do novo homem. Do novo homem. Ele traz um corpo contaminado. E esse corpo é preguiçoso, é folgado e gosta de coisas que ele gosta. Mesmo regenerado, se ele não tomar cruz, ele continua sendo folgado. E o Henry, ele explica essa morte como Paulo em 2 Coríntios 4,10, levando sempre no corpo como o rei de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Existem coisas em nós que tem que ir para a cruz para produzir a vida de Jesus. A igreja conhecia esses tipos de morte dela. Por isso a igreja no primeiro século frutificou. Eram cristãos pobres de Jerusalém, perseguidos, aprisionados, mortos, mas eles botaram o mundo de pé na prova, porque eles conheciam o que era a morte. Eles não tinham mais medo da morte física, porque eles criam que já haviam morrido com Cristo e ressuscitado juntamente com Cristo. Não havia mais medo, não havia mais covardia, não havia mais comodismo. Era uma igreja dinâmica. Aonde eles iam, eles falavam de Cristo, 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 Cristo. A ressurreição, a cruz. Eles viviam isso aí. Mas no quarto século, o imperador Constantino, ele oficializou o cristianismo que vinha também. Tornou-se a religião oficial do Estado. A cruz foi deixada de lado porque era muito ofensiva. E a cruz foi sendo distorcida. Vamos deixar somente como um emblema.
para mostrar que é uma igreja, e não passava mais disso. O verdadeiro significado da cruz, que era a morte de si mesmo, já não existia mais a partir do quarto século. Tornou-se uma igreja de mentirinha, crentes de mentirinha. Isso vem até hoje. O real significado da cruz caiu em desuso e esquecimento. Tudo passou a ser uma sombra do que ela significava no primeiro século. E é isso que está prejudicando as igrejas do século XXI. Não saíram da sombra da falsa cruz. Por isso, não está havendo frutificação. Só vai frutificar e dar muitos frutos se cair em terra, morrer. O grão de trigo, se caindo em terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Por que não está produzindo fruto? Porque não está havendo a morte. Isto é a mensagem do Evangelho, que poucos pregam, poucos sabem. A falta da luz deixa a igreja estéril, estagnada e perdida. No tempo de Jesus, os cristãos eram de verdade. De verdade. O cristão, Paulo Roberto, ele era o que de Cristo? Discípulo. Quando Jesus fala, venha após mim, Jesus está chamando para a morte e para o discipulado. O discípulo era alguém que morreu para si, por isso está seguindo a Cristo. Então, irmão Elias, no primeiro século, o cristão era um discípulo ferrenho, verdadeiro, que não tinha medo, que era de Cristo. Aonde ele ia, as pessoas falavam que era cristão. Atos fala sobre isso. Eu vi de Uber hoje, a moça toda tatuada. Onde o senhor vai? Eu vou para a igreja. O que o senhor é? Eu sou pastor. Aí a conversa dela mudou comigo. Tem uma igreja perto de casa, tal, não sei o quê. E amém. Linguajar. Mas aquelas músicas bandanas ali. Nada. De cristão. Conhece o vocabulário de crente. Amém. Deus te abençoe. Quando sair, estava sendo Deus te abençoe, pastor. Mas naquela época, Lércio, o cara que era cristão não tinha medo da espada, não. A Bíblia fala em Apocalipse que, mesmo diante da ameaça de morte, eles não negaram o seu Senhor. Discípulo, cristão, de verdade, eles revolucionaram o mundo. A cruz mata o cristão para ele não viver para si, mas para viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Abra sua Bíblia. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é ser cristão, morrer para si, para poder viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristão é aquele que morre para si e vive para Jesus. Aí o cristianismo funciona, tá bom? Aí você não vai ter nenhuma desculpa para adorar o Senhor. Cristão é aquele que aprendeu a tomar a sua cruz, morrer para si e viver para o Senhor. Eu creio que somente a cruz vai transformar essa igreja numa verdadeira igreja.
vai transformar os membros dessa igreja de mentirinha para verdadeiros cristãos. O Senhor Jesus morreu como um grão de trigo que caiu na terra e ele produziu muitos frutos. Jesus tomou a cruz, ele morreu e frutificou. A CBR vai frutificar, porque ela será uma igreja crucificada. Enquanto Deus me der fôlego, quero pregar essa mensagem que vai ser morte do ego, mas vida e frutos para a glória de Deus. Não estou preocupado se essa igreja vai aparecer na mídia, se vai ter milhões de pessoas. Não, eu quero somente que seja uma igreja crucificada com Cristo, para produzir frutos como Cristo produziu. Só a cruz fará com que essa igreja frutifique para a glória de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que onde ele ia dava frutos. Ele só pregava Jesus Cristo e este crucificado. Até o final da vida dele, escrevendo essas cartas, ele deu frutos. Sabe, Maria, qual era o segredo dele? 1 Coríntios 15, 31. 1 Coríntios 15, 31. É o segredo de um homem que dá frutos. É o segredo de uma igreja que vai frutificar. 1 Coríntios 15, 31. Dia após dia, novo. Esta é a pregação da cruz. Sabe qual a recompensa? É Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa mensagem, meus irmãos, é para o seu bem. Eu não quero que você chegue no céu de mãos vazias. Eu quero que você chegue no céu com um bando de amigos que viram Cristo em você e foram frutos do céu da sua vida, porque você foi uma pessoa crucificada com Cristo. Quando se olha um verdadeiro cristão, encontra-se o que neles. Marcas. Marcas. Martim Lutero dizia que o Senhor coloca marcas em seus servos. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6,17, fala: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Samuel Rutherford, homem de Deus, ele dizia que é impossível chegar ao céu com uma pelinha lisa, bonitinha, sem nenhuma marca, com uma farda toda limpinha e cheirosinha. É impossível. Você reparou que o Cristo da cruz foi todo marcado? Até depois da ressurreição. Tomé, olha aqui a marca. Ó. Isso é cristianismo, meu irmão. Isso não é brincadeira. Você ainda quer ser um soldadinho de mentirinha? Toma a sua cruz. Seja um soldado de Cristo de verdade. Chega de mentirinha. Por que eu não escuto amém nessa igreja? Se fosse soldados no exército aqui, amém! Bate o pé ainda, ó, soldado.
Irmãos, o tempo passa rápido. A igreja tem mais de 20 anos. Eu conheci ele em novembro. Não estou brincando de igreja, tá? Estou falando coisas que funcionam. Estou falando do verdadeiro Evangelho de Cristo. Receba. É com amor. E é com verdade. Amém? Feche seus olhos. Peça para o Senhor transformar a sua vida. Peça para Jesus que você não quer ser de mentira. Fala para Jesus fazer de você um soldado para combater o bom combate como Paulo fez, para completar a carreira, para guardar a fé. Fala para Jesus que você quer dar muitos frutos, que você nega a si mesmo, que você toma a sua cruz e morre para você, para poder viver para Ele. Diga assim para Jesus: eu quero viver para Ti, não mais para mim mesmo. Eu quero ser um soldado de verdade. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero dar frutos para a glória do Pai. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida, Jesus. Eu quero ser Teu discípulo e Te seguir até a casa do Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.